palavra o deputado Antônio. Senhor presidente, senhor representado, eu quero começar aqui lembrando que no dia 12 de março de 2015 eu estava mais ou menos nesse local aqui. E eu entrei quieto e saí calado daquela sessão, porque eu não podia prejulgá-lo. Eu não entendia, sinceramente, o que o presidente da Câmara dos Deputados estava fazendo aqui naquele dia. Nem por quê, nem para quê. Não havia nenhuma convocação, não havia um pedido sequer, nós não tínhamos nenhum elemento. E eu lembro que um jornalista aqui, o jornalista Valteiro da Band, me perguntou: deputado, o senhor ficou ali só tomando seu mate? Vossa Excelência sabe que eu tenho esse hábito. O senhor ficou quieto. Eu disse: eu não posso prejulgar, eu tenho que ter elementos. Ao longo do ano passado, eu me debrucei sobre os autos da Operação Lava Jato. E quem acompanhou aquela CPI sabe que eu mergulhei e li e vi tudo que foi disponibilizado para a CPI da Petrobras aqui. Depois, quando eu tomei conhecimento do inquérito 3893, que tem o ministro Teori Zavascki como relator, eu pude compreender e entender. Hoje, eu tenho uma compreensão da sua participação num processo que, lamentavelmente, é muito triste para o Brasil, que foi o Petrolão. Em aspectos, na minha avaliação, alguns diretos, outros indiretos, mas quando o Procurador-Geral da República pede para que haja além das questões criminais, uma devolução de 138 milhões de reais, é porque realmente foi algo consistente. E aí, de maneira muito inteligente, e Vossa Excelência é um homem inteligente, isso eu reconheço e todos reconhecem, Vossa Excelência segregou no pedido do impeachment os autos da Operação Lava Jato que estavam lá, na representação de Janaína Pascoal, Hélio Bicudo, Dr. Miguel Reale, porque o senhor tinha que também fazer a mesma coisa aqui no Conselho de Ética. E eu sustento isto porque toda a argumentação e toda a construção jurídica, o doutor Marcelo Nobre é realmente um advogado que eu tenho profundo respeito e admiração, está construída na questão do trust. Nós viramos aqui experts in trust. Porque isto é a defesa possível, e eu respeito, eu entendo a sua condição. Agora, eu quero lembrar aqui ao nobre relator e aos membros dessa casa, que quando, na sala ao lado, eu defendi o impeachment da presidente Dilma, eu trouxe o livro de Paulo Brossard de Souza Pinto, escrito há 50 anos atrás sobre o impeachment, senhor relator, onde ele dizia que o começo do impeachment é jurídico. Agora, um parlamento é um ser poroso, não é uma concha, não é uma câmara hermética. Portanto, começa com o fundamento jurídico, mas vai se apropriando de tudo aquilo que aconteceu ao longo do tempo. Por que digo isso? Porque vale o mesmo para o Conselho de Ética. E vou adiante. Eu compilei aqui 2 julgados do Supremo Tribunal Federal. Alguns colegas sabem, essa CPI da Petrobras foi a minha 12ª ou 13ª CPI ao longo da minha vida pública. E nas CPIs, para elas começarem, tem que ter fato determinado. Mas os julgados são inúmeros do Supremo Tribunal Federal, senhor relator, aonde está lá dito que fatos conexos devem ser obrigatoriamente investigados. É dever das CPIs. Aqui, em alguns momentos, o Conselho de Ética, que não tem os poderes de uma CPI, mas se assemelha na jurisdição. Nós aqui somos, em alguns momentos, guardadas as nossas limitações, juízes de uma situação. E por isso, eu lembro aqui o recente julgado do ministro Joaquim Barbosa, de 4 de 11 de 2010, que textualmente diz o seguinte: a CPI poderá estender no âmbito de sua apuração
os fatos ilícitos ou irregulares que no curso do procedimento investigatório se houverem conexos à causa determinante da criação da comissão. Nobre relator, por maior que seja o esforço da defesa, eu respeito, eu volto a dizer, o direito de defesa, de tentar ficar circunscrito ao fato do mentiu, não mentiu, do tem conta, não tem conta, é truste, não é truste, isso é uma mera estratégia inteligente, mas que Vossa Excelência não pode aceitar. E eu quero lembrar também o decano do Supremo Tribunal Federal, numa decisão em 22 de novembro de 2000, que já me serviu em outro episódio, eu fui membro da CPI do narcotráfico lá no Rio Grande do Sul, ele também decide de que fatos conexos devem ser investigados. E por que eu trago isso à luz aos nobres parlamentares, ao representado, com todo o respeito da minha posição, e eu respeito a posição do representado, porque há outro aspecto relevante quando acontecem negativas aqui de resposta. A imunidade do chefe de Estado à persecução penal deriva da cláusula constitucional exorbitante, ou seja, há uma lógica que já foi usada aqui, de que as coisas não podem recuar no tempo, além do mandato exercido. Só vale para o chefe de Estado, não vale o presidente do Senado, não vale o presidente da Câmara, não vale o presidente de Câmara Municipal, não vale para presidente de Assembleia Legislativa. E eu quero lembrar, porque participei aqui, era membro, do precedente no julgamento do caso da representada da época, Jaqueline Roriz, onde os fatos aconteceram 5 anos antes da conquista do mandato, mas eles foram revelados em outro mandato. E aí afetaram tanto a imagem da casa, quanto o próprio mandato da deputada Jaqueline, que naquele episódio teve a condenação. Eu trago isso só para que a gente tenha claro de que nós faremos, sim, um julgamento que é misto entre o que é jurídico e que é político. É de natureza assemelhada à função do Conselho de Ética à Comissão Processante do Impeachment. Eu só trago esse elemento para dizer que não dá, na minha avaliação, para se ficar circunscrito em uma limitação que tem apenas o interesse da defesa. E chamo a atenção do relator para este fato, porque ele vai ter que produzir um relatório. E nesse relatório, ele vai ter que poder considerar esses elementos que eu trago ao debate no Conselho de Ética. Eu vou fazer ao senhor representado 3 perguntas bem objetivas que vão nos auxiliar no processo aqui decisivo para todos. A primeira pergunta é: por que o Ministério Público suíço bloqueou o dinheiro nas suas contas? A segunda: o doutor Didier esteve aqui, eu gostaria de saber por que o senhor contratou o doutor Didier? Quando que o senhor contratou? Qual é a data da contratação, se o senhor puder revelar, evidente? E qual é a razão da contratação? Já que, por todo o exposto aqui, o senhor não tem nenhuma responsabilidade, do ponto de vista da propriedade, daquilo que aconteceu lá na Suíça. Então, é uma pergunta que eu gostaria de ver respondida, ninguém me respondeu. E, por fim, é uma pergunta genérica, mas o senhor vai me entender. Se existe uma conspiração contra o senhor, porque se existir, essa é uma conspiração planetária, porque envolve Procurador-Geral da República, o ministro Teori Zavascki e os ministros do Supremo Tribunal Federal, o senhor Fernando Soares, o senhor Júlio Camargo, o senhor Alberto Youssef, que são delatores, o senhor Leonardo Meirelles, que aqui esteve, o ex-ministro Edson Lobão, o ex-diretor internacional Nestor Cerveró, o Ministério Público Suíço, o senhor João Henriques. Então, nós temos uma conspiração que nasce do Dr. Janot, passa por pessoas que fizeram operações com o senhor e vai ao Ministério Público Suíço. O que eu quero dizer, por fim, é de que a Operação Erga Omnes estabeleceu que a lei no Brasil é para todos.
E uma coisa que as autoridades têm que ter claro no Brasil é que a população brasileira exige respeito. E quem tem poder e autoridade pode muito, mas não pode mentir, não pode roubar e não pode trair o eleitor.